O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim, terás o que colher. Belas palavras de quem sabia e compreendia a força que elas têm. Cora Coralina semeou esperança com sua poesia, e a intensidade de suas palavras foi lançada pelos quatro cantos do mundo por meio das cartas escritas por Carlos Drummond de Andrade. Sim, os gênios se reconhecem mesmo sem se conhecerem. E esse diamante bruto, que estava quieto no interior do país, de repente, na fase final da vida, foi descoberto pelo Brasil. E muito dessa história foi compartilhada neste final de semana no Teatro Municipal de Uberlândia. O lindo e emocionante espetáculo Cora do Rio Vermelho levou o público às lágrimas e trouxe de volta a beleza da simplicidade, do contato com o vizinho, dos causos que a gente ouvia na nossa infância e da delícia que era a casa da avó. E quem contou essa história foi a sorridente e alegre Raquel Penner, atriz carioca, que nos falou como conheceu a doceira mais famosa do Brasil. Alegria estar aqui, Igor, viu? Conversando com vocês. E a Cora, eu tive o primeiro contato com ela numa exposição sobre a vida dela, sobre a obra dela, sobre os doces dela. Então uma exposição que misturava muito essa ligação dela com a palavra e com o doce, com a poesia, com os doces que ela fazia, lá no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. E aí isso já deve ter mais ou menos uns 14, 15 anos, mais ou menos, que eu vi essa exposição. Fiquei muito encantada por ela, pela figura dela. Tinha uma salinha assim na exposição que tinha uma entrevista com ela, e ela falando daquele jeito dela, gostoso de ouvir, né? Fiquei com essa impressão boa, gostosa, e confesso que nunca tinha lido um livro inteiro dela. Tinha lido poesias soltas. Anos depois, 10 anos depois, quando eu comecei a pesquisar textos e assuntos para falar num monólogo que eu gostaria de fazer, eu me reencontrei com a obra dela. Encantada com a obra de Cora Coralina, o monólogo saiu do papel em meio à pandemia e foi transmitido de forma online. E quem nos fala um pouco de como foi essa experiência é o diretor do espetáculo, Isaac Bernard. Foi mó barato porque a gente pegou a pandemia. Então, eu trabalhei com ela online, a gente trabalhou por Zoom. Então, eu na minha casa, ela na casa dela, a gente ficou trabalhando pelo Zoom, que é uma coisa muito nova, né? E deu certo. Depois a gente fez o streaming, né? Tinha a Lei Aldir Blanc, a gente conseguiu gravar no Teatro Municipal de Niterói, e aí a gente botou em cena, mas a gente já tinha feito no teatro. Na verdade, a gente nunca deixou de pensar no teatro. Então a gente fez no Teatro Municipal de Niterói, e foi muito tranquilo, a Raquel é muito talentosa, muito dedicada. Ela é uma pessoa que só traz coisa positiva o tempo todo. Ela ouve, ela escuta, ela é uma pessoa que é um prazer trabalhar com ela. Essa leveza transmitida pelo diretor é vista em cena. E já que estamos falando da poetisa que fazia do simples uma beleza rara, temos que destacar o cenário, que nos remetia à casa de Cora, na cidade de Goiás. Claro que, com tanto cuidado em preservar a essência e cuidar da história de uma das maiores escritoras do país, eu fiquei curioso para saber como foi a recepção da família dela ao espetáculo. Ficaram muito impactados, muito emocionados, muito felizes com o espetáculo, muito encantados com o trabalho. E aí sim, aí a gente foi construindo uma amizade. O Rúbio Tarran, que é o neto dela, que é filho da Vicência, que é a única filha dela viva hoje em dia, se tornou um grande amigo da equipe, né? Ele participa, ele foi assistir depois presencialmente lá em São Paulo. A Vicência não foi porque ainda estava numa fase ainda da transição da pandemia, né? Com muitos riscos, né? Para sair ainda, mas ele se tornou um grande parceiro. Ele já participou de várias lives com a gente, batendo papo, conversando sobre coisas da Cora que não estão nos livros, que a gente ouve deles, né? São as histórias que eles viveram com ela na infância. E para encerrar o Simancas de hoje, vamos de um trecho de Ofertas de Aninha. Cora nos ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar a derrota, renunciar à palavra e aos pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e a ser otimista.
se bancar.